Começa agora mais um Tudo Artesanal e eu peço a permissão para entrar na sua casa e ficar esse tempinho com você. Você está aí do outro lado, assistindo, muitas vezes participando e muitas vezes acreditando nessa vida que a gente leva aqui, que é uma vida de sonho. A gente transformou, a gente criou, nós mudamos muitas coisas, nós fizemos esse caminho do rio ir para o lugar que a gente realmente queria regar, molhar, cultivar. E isso fez com que a gente conseguisse o êxito. Esse êxito, às vezes do outro lado a gente pensa assim, já conseguiram, olha onde eles estão, mas não é bem por aí não, sabia? Eu acho que a gente tem que pensar todo dia, conseguir resolver, conseguir melhorar e conseguir ter êxito. Não é uma vez que você tem e ele permanece por muito tempo, não. A vida não é tão fácil assim. E para isso, a gente precisa ter fé, precisa ter muita fé. Porque só dessa forma a gente consegue força para começar mais um dia. Só dessa forma nós conseguimos realmente passar e transmitir o que a gente acredita. A gente está aqui falando de arte, falando de artesanato, vivendo no mundo de sonhos mesmo. Porque a gente para e acredita que isso que a gente faz transforma vidas. E pode acreditar você aí do outro lado, transforma sim. Sabe por quê? Porque começou transformando a minha. Transformou porque quem diria que uma pessoa que começou a fazer uns sabonetes pudesse realmente hoje parar e ver tudo que fez. Mais de 20 mil pessoas passaram por cursos, muitas pessoas, muito mais do que esse número que eu falei, já fez produtos, assistiu em televisão e conseguiu sair de depressão. E aí eu digo para vocês, se eu não tivesse fé do lado de cá, se eu não achasse que aquele sabonetinho lá do começo fosse banalidade, tá? Uma banalidade, como várias pessoas já citaram, é sabonete, você faz sabonete, mas é disso que você vive, sabe? Muitas vezes a gente encontra pessoas no meio do caminho que não estão ali para atrapalhar a gente não. Sabe por quê? Porque em todas as horas, porque em todos os momentos você pode encontrar aí o porquê dessa pessoa ter falado. E você pode ter duas opções, crescer com isso ou achar que ela está ali como uma pedra para te atrapalhar. E se você não tiver fé e crer no que você quer para você, você não consegue. Porque essa é a sua força. Essa é a sua ligação com Deus para que você possa realmente ter êxito, ter satisfação e ter a vida que você sonha. Então eu estou aqui do outro lado com um vidro que é bem fininho para dizer para você uma única coisa. Nunca, em hipótese alguma, deixe de sonhar. Estou com 95 anos. Nunca deixe de sonhar. Sabe por quê? Porque esse é o seu combustível. E tenha muita fé. Tenha fé. Sabe por quê? Porque nessa hora você consegue começar tudo de novo e consegue ter um dia maravilhoso. Só dessa forma você consegue transformar e só dessa forma você consegue fazer acontecer. E o transformar não é só na sua vida não. O transformar, sabe onde é também? É nas pessoas, é para as pessoas que estão à sua volta. Porque elas, vendo que você consegue com essa fé, tá? Mudar a sua vida, elas se espelham em você e fazem cada vez melhor. Faça, porque isso é muito bom, muito bom. Eu vou mostrar o que eu trouxe para vocês se empolgarem aí e perceber que a gente pode pegar até mesmo um doce e fazer ele de sabonete. Você faz biscuit, você pinta, você faz costura, você faz comida, você pode tudo a partir do momento que você não passa por cima de ninguém e que você faz a sua parte muito bem feita. Tá aqui, alguns produtos. Olha que delícia. Olha esse doce de abóbora. Dá uma olhada nisso. Que show. Igualzinho e com o cheiro do doce de abóbora. É uma delícia, gente. É idêntico. Isso tudo você vai aprender daqui a pouquinho, porque o Vlad tá lá com um convite de festa junina, que é lindíssimo e vários outros modelos. Vou parar de falar, sabe pra quê? Para ele começar, o mão de tesoura ali, começar a cortar papel e fazer como fazer direitinho e faz na sua casa depois. É com você, Vlad, vai lá. O clima hoje aqui tá de festa. Eu vim até de camisa xadrez para combinar com todo esse som de festa junina. Vamos então aprender a fazer um lindo convite de festa junina. Para você que é professora, que faz uma festa aí na escola, para você que faz aniversário nessa época, não tem como fugir da festa junina, sempre alguém está precisando de um convite para uma boa festa junina. Então eu vou dar algumas diquinhas para que você faça um convite bem interessante. Vou começar ensinando a fazer umas bandeirinhas com furadores.
como é que nós vamos fazer? Eu estou utilizando aqui um furador jumbo de gota e eu vou dar uma dica que é para fazer só um detalhe da bandeira. Você vai colocar o furador no papel, invertido assim de ponta cabeça, e vai fazer um corte só com a ponta da gota. Viu que ficou aqui, ó, só o nosso triângulo? Agora, nós vamos encaixar o furador de quadrado e vamos fazer a base da nossa bandeirinha. Quando estiver bem no centro, você vai pular. Nossa, ela foi longe. Vai ficar esse desenho aqui, ó, gente. Vou colocar aqui numa cor bem contrastante para que você possa ver exatamente o formato da bandeirinha. É bem rápido fazer isso, você pode fazer em série, sempre utilizando o furador, colocando só a pontinha. Veja que eu aqui, até para facilitar, coloquei uma marquinha no meu furador a caneta, para que eu faça sempre no mesmo lugar. Lá no meu furador, tá vendo o risquinho? Isso aqui é só para que eu saiba sempre o mesmo tamanho que eu vou fazer as minhas gotinhas. Faço os triângulos e depois, com o quadrado, eu venho formando a bandeirinha desse jeito. Assim eu posso fazer um monte de bandeirinha, dá para fazer um monte de cordãozinho cheio de bandeira utilizando os retalhos que você tem aí em casa de papel, xadrez, de bolinha, colorido, para fazer o cordão. Vou utilizar uma linha de bordar, colocar a cola aqui na mão e vamos colar as bandeirinhas dessa forma. Você vai esticar, com a pinça você segura a bandeira, faz uma sujeirinha bem na ponta da bandeirinha com cola e leva lá na linha. E vai intercalando, ora um papel xadrez, um papel liso, um papel de bolinha e vai colando no cordãozinho dessa forma. Assim que você fizer uma linha completa, você tem aqui o barbantinho com várias bandeirinhas para a gente poder utilizar no nosso convitinho. Bom, para fazer a base do convite, eu vou utilizar aqui um papel que ele é todo de estrelinhas, é uma noite de São João, praticamente esse nosso convite, e eu tenho um tamanho que é 28 centímetros por 14, 28 por 14. É mais ou menos metade de uma folha de scrapbooking. Então, com uma folha você faz 2 convites. Vou dobrar este papel ao meio, deixando essa parte de estrelas internamente no nosso convite. Então, a base vai ser exatamente essa daqui. Você vai pegar na internet, isso é muito fácil, gente, eu utilizo bastante esse recurso, é captar na internet figuras quando eu quero fazer algum tipo de corte. Hoje, o santo Google tá aí, né, para ajudar a gente a colocar várias figuras e ser bem fácil de você estar trabalhando. Eu captei lá uma figurinha assim de fogueira, tá? Fiz a impressão num papel 180 gramas, papel mais durinho, e recortei. Você pode achar aí qualquer tipo de fogueirinha para fazer esse tipo de trabalho. E o que eu vou ensinar para vocês é uma dica de kirigami ou pop-up, que o scrapbooking usa bastante. Eu vou cortar uma tira de papel que fique exatamente atrás da nossa figura. Ela não pode ser mais larga que a nossa figura. Então aqui eu tenho uma tira de aproximadamente 1 centímetro, tá? Vou dividir isto em 1,5 centímetro, depois 4 centímetros, mais 1,5 e mais 1. Vou repetir as medidas. 1,5, 4, 1,5 e 1. E a largura de 1 centímetro. Vou passar o boleador para que eu possa fazer esta dobrinha no papel e nós vamos obter esse formato aqui, ó, que parece uma cadeirinha de papel. Vou vir aqui no nosso convite, vou pegar esta parte menor, passar cola, espalho a cola, centralizo aqui no nosso convite. Na outra extremidade de 1 centímetro eu ponho a cola, espalho, estico bem no meio do convite, dessa forma. Isso aqui, ó, quando eu dobro, eu vou botar aqui de lado para você ver, ó, vai formar uma cadeirinha. Eu fecho
E é nessa base camuflada que eu vou colar a minha fogueira. Basta um fiozinho de cola branca para fixar a fogueira. Quando nós abrimos o cartão ou o convite, ele vem para frente, formando esse trabalho tridimensional. O que eu vou fazer agora é colar aqui em cima as nossas bandeirinhas. Eu vou tirar aqui o excesso de linha. Vou colocar um pedacinho de fita banana só nas extremidades. Uma bananinha aqui. E uma banana do outro lado. Vou fazer esta colagem assim, ó. Já vou dar o formato da bandeirinha meio caidinha assim, ó. E só vou colar pelas extremidades. Assim, a nossa bandeirinha também vai criar este movimento aqui, ó, de bandeira, tá? Pendurado. Vou colocar aqui uma lua, que eu cortei com um furador de círculo, para fazer um fundo para nossa noite de São João. As bandeirinhas vão para frente. É só para fazer um fundo. E agora você pode estar decorando. Eu coloquei aqui um papel xadrez. Eu tenho um papel xadrez que eu fiz uma impressão para que nós colocássemos o texto. Isso você pode aplicar com cola branca. Aqui é que viria todas as informações da sua festa. E se você quiser também, pode utilizar o mesmo trabalho do lado de fora. E por que não colar a palavra convite, como eu fiz aqui com fita banana. Você tem um convitinho bem simpático e que você pode usar aí para sua festa junina, para deixar ela mais encantada, certo? Agora é o Peter com uma dica especial de São João. Ele arrasa, né? Vamos falar a verdade, gente. O que esse cara pega essas tesouras? O que ele faz? Esse dia eu vi um cartão dele e eu achei que era comprado, juro mesmo. Juro, era muito lindo, tava todo empacotadinho. Parece industrializado, né? Show, né? Muito perfeito. E isso pra mostrar pra você que você pode, e você pode ficar aí, que a gente tem muito mais, o programa tá só começando, é 1 hora pra você, a gente já volta. Gente, estamos de volta e o Tudo Artesanal continua e agora você vai aprender, lembra que eu falei das pinturas, da pessoa apaixonada por pincéis e ela usa uns pincéis que são show. A Diná agora vai mostrar o que ela veio fazer no mundo, gente, porque dá uma olhada, a facilidade que ela tem para pintar e esse traço para virar essa melancia. Dá uma olhada, Diná, é com você. Gente, eu tenho uma dica super especial para vocês. Que tal alegrar a sua festa junina com uma linda cestinha de melancia para colocar as pipocas? Olha só que graça! Também coloquei aqui uma formiguinha segurando o guardanapo. Super, mas super fácil de fazer. Querem aprender? Então me acompanhem. O que eu vou precisar? Uma esponja marinha. Vou hidratar a esponja marinha, colocar um pouquinho de água. Vou pegar meu tom de rosé, bater um pouquinho aqui, suavizar. Bate bem suave. É uma dica super fácil e super rápido de fazer. Pode colocar a criançada aí para fazer, que é super tranquilo, uma brincadeira bem gostosa. Tá, fiz isto. Vou colocar um pouquinho do meu tom de vinho, que aí ele já vai sombreando. Aqui.
pouquinho mais. Olha que bacana, o efeito que vai causando quando mistura esses dois tons. Muito bem. Aqui do outro lado, eu desenhei já a casca. Eu pintei com um verde, tá? Um verde médio. Que o que eu vou fazer? Vou pegar meu pincel seco, que é para luz seca. Vou usar um tom de verde bem escuro. Vou tirar o excesso. Vou imitar aqui a casquinha da melancia. Não tem segredo, é super tranquilo de fazer. Olha só. E aí dá um ar todo descontraído aí na sua festa para alegar a garotada toda. Muito bem, fiz a casca. Agora eu vou fazer a sombra interna da melancia. Com o meu pincel chanfrado, vou usar o tom de vinho e o tom mais escuro. Trabalho bastante aqui na minha paleta, para lá e para cá. E vou sombrear a parte interna da melancia. Olha como já causa outro efeito. Um pouquinho mais de água, tinta. Pronto. Olha só, tá feita a sombra. Aqui eu quero mostrar para vocês como que eu fiz os carocinhos. Com o pincel Filbert, ou seja, o língua de gato. Vou usar o tom de preto. É como as folhinhas que eu faço. Só a pincelada. Aperta de perfil. E sempre em zigue-zague, fiz uma aqui, outra aqui e assim por diante. Agora eu preciso sombrear a parte interna deste carocinho. Vou usar um pincel angular menor, com a cor branca, sombreio por dentro, pinceladas curtas. Muito bem. Agora a sombra externa. A sombra externa, eu vou usar o meu tom de vinho e um pouquinho do tom mais escuro. Sombreio aqui por fora, porque para os carocinhos ficarem mais adiante, né? Para projetar a sombra. Olha que delícia. E vai formando a melancia. Aqui também, depois vocês podem usar como porta-guardanapo. Olha que diferença com a sombra e sem a sombra. Trabalhar aqui um pouquinho dentro da melancia com o mesmo tom, o vinho e o vinho mais escuro. Trabalho com meu pincel de perfil. Olha que lindo que vai ficando. Muito bem. Estão gostando? Espero que sim. Agora eu vou usar um pouquinho do meu tom branco e vou iluminar. Fazendo tudo no oposto. Aí o branco vai dando uma levantada, né? Olha que bonito que fica. Muito bem. Agora eu vou usar o verde escuro na casca. Isso você pode fazer numa caixa também, se você não tem essa cestinha, pode fazer numa caixa, que também fica super bacana. Vamos fazer a sombra, deixa eu ver aqui, lado interno. Tudo que coloca a sombra, olha a diferença que dá. A sombra é tudo nessa pintura, sem a sombra não adianta.
E você vê, uma peça rápida, fácil de fazer, onde você pode brincar com a criançada, brincar aí no quintal, fazer o seu arraiá, ficar bem bacana. Colocar as pipoquinhas, servir pro pessoal. Olha que lindo. Super rápido de fazer. Tá vendo? Em pouquíssimo tempo eu fiz aqui a cestinha. Então, nada de preguiça. Você aí de casa, pega aí o pincel e vai tentando fazer. Qualquer coisa vocês podem me ligar. Dina, eu quero essa técnica. Eu tenho no DVD especial de galinhas. São 6 edições. Qualquer coisa vocês me ligam e aí eu mando para vocês. Eu trouxe também, a continuação desse trabalho, trouxe as formiguinhas. Olha que graça. Você pode colocar um guardanapo. Olha que bonitinho para servir aí na sua festa, não é? Só pintar de preto e aqui eu só fiz uma luz seca de um tom de marrom, o olhinho não tem nada demais, super fácil. Bom, não tem pretexto. Você agora aí de casa pode pegar os pincéis e ó, arrasa aí na sua festinha, tá bom? Um beijo a todos vocês. Falei que ela arrasa, gente. Você viu a facilidade que ela pintou essa melancia e essa daí já é minha. Já disse que é minha, já tô candidatado a ganhar essa daí. Agora eu vou perguntar pra Jana. E aí, Jana, tudo bem? Tudo bom? Olha só, essa história de gengibre, truque, você tem sempre um muito especial pra gente, né? A gente sempre tem produtos, né, Peter, em casa, alimentos que a gente pode utilizar que facilitam de alguma forma a nossa vida no dia a dia. Perfeito, então agora quero ver seu truque, um truque especialíssimo, porque é da Jana pra vocês. É isso aí. Eu trouxe aqui hoje para vocês o gengibre, que é muito utilizado, principalmente nessa época do ano, em bebidas, no vinho quente, no quentão. Mas o gengibre ele também é muito legal e muito especial para quando a gente tem algum tipo de problema de voz ou de garganta. Eu, por exemplo, sou extremamente alérgica a antibiótico e perco a voz com muita facilidade. O que me ajuda? O gengibre. A gente faz um chá com o gengibre. Como? Eu pico o gengibre bem grosseiro, coloco ele para caramelar com um pouquinho de açúcar. Quando virou um caramelo mesmo com esse gengibre, coloca um pouquinho de água, deixa ferver e aí a gente toma essa infusão, esse chá e faz a voz voltar de uma hora para outra. Questão de meia horinha, tomou o chá bem quentinho, a sua voz já volta e aí a gente pode continuar festando, aproveitando essa época tão boa e tão bonita do ano que é o São João, enfim. Gostou da dica, Peter? Adorei. Agora sim, ó, você coloca água, tipo, pra ficar aguado como um chá ou faz ele meio grossinho? Como que é? Pode fazer ele meio grossinho mesmo. Toma ele bem quentinho, bem grosso, pra fazer com que ele aqueça como um a sua xarope. garganta. Como um xarope. Como um xarope. Exatamente. Adorei. Não Gostaram? pode tomar friagem depois, hein? Não pode? Sem então não pode friagem. sair pra dançar de São João. Só uma meia hora em casa, aquece a garganta, passou essa meia hora, aí tudo bem, pode Então festar tá de bom. novo. Então a mãe ali aprovou, então pode, gente. Agora, Pode. ó, tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta e agora quer aprender a fazer uma pipoca de sabonete? Linda, linda, linda! Olha só! E aqui, ó, aproveitando já para dar a dica para vocês da embalagem. Aqui tem a pipoquinha que você vai aprender agora. E eu fiz isso aqui, ó, no computador mesmo, gente, tá? Imprimi, tá aqui, ó, na impressora de casa e fica com a embalagem linda. E essa embalagem aqui é muito baratinha. Agora para fazer é fácil. Você vai pegar glicerina branca, vai pegar essência de milho e pode colocar também, ó, um pouquinho de uma essência adocicada para ela ficar mais gostosa ainda. Você pode colocar milho e um toque de canela, pode colocar milho e um toque, quer ver, ó, de leite de cabra, que vai ficar muito bom e é facinho. Fiz, coloquei lá essência, lauril e glicerina branca. Tá aqui, ó. Vou pegar o meu becker e vou colocar uma gotinha de marrom e umas 2 gotinhas, 3.
de amarelo. Pigmento, tá? Misturei. Olha o tom que fica, ó. Só pra vocês verem. Vou colocar em uma aqui, ó. Venho com um pincel e ponho, ó, bem no meio. Faço assim. Posso também colocar uma gotinha só de amarelo. Tá aqui. Isso você vai fazer em várias pipoquinhas. E aí é só um pintinho, uma pintinha. Ó, tá? Facinho. E você não tem noção como faz sucesso essa pipoquinha. Agora, quer saber, quer entender o que é sucesso mesmo? Roda aí o VT que vocês vão adorar. Galera, são 9h15, eu aqui no meio de São Paulo, Pinheiros, e vou mostrar pra vocês esse evento muito especial, charmoso demais, que eu não conhecia, que é a Novelaria. Esse lugar é muito show porque passa o estilo um pouco Nova York, bem cidade mesmo, onde você encontra no meio de tudo paz, onde as pessoas vêm aqui para tricotar. É muito show e tem uma pessoa esperando vocês. Começou às 5 horas, são 9h15, daqui a pouquinho acaba, mas a Rita Paiva tá lá dentro e vai mostrar tudinho para vocês o que é a make e o estilo make. Vamos lá? Gente, olha só quem eu encontrei, ela tá aqui dizendo que não tá linda hoje, tá sempre linda essa mulher. Imagina, gente, né? A gente tenta fazer o que pode para receber os amigos aqui no nosso evento, né? Agora, que história é essa? Você sempre inventa um lugar mágico, alguma coisa que o pessoal não imagina que existe. O que é isso, uma novelaria? O pessoal vem aqui pra quê? Como que é? O brasileiro tá acostumado com isso? Ah, tem que acostumar. Porque é make, é totalmente make, é um conceito novo. Sabe aquele tricôzinho da vovó? É a mesma coisa, só que é com uma pegada mais moderna. O pessoal vem aqui, tem um sofazinho para sentar, a professora é super jovem, tem umas ideias super modernas para fazer. As lãs são lindas. E a gente pegou ali, a gente tava pegando aquela ecolã, porque na verdade eu achei muito curioso. É ecologicamente correto e é de... Como que é essa história? A tintura toda ecológica, tudo produto natural, é um processo lindo. Logo vocês vão ver na make todo esse processo aí de como é feita essa lã também. Né? Não desprezando os nossos sim. Parceiros aí, né? Círculo. E é bom mostrar pro pessoal a diversidade, porque eu acho que não há concorrência, gente, porque cada dia você pode fazer uma roupinha diferente e você tem que usar material diferente, mas acho que é interessante o pessoal conhecer e saber um pouco da diferença, porque às vezes eles querem essa pegada, como você falou, algo feito natural. E o mais interessante, que vocês já ouviram, na make você vai contar toda essa história e como é feito, que eu acho que deve ser o melhor. Eu não digo que vai ser na próxima edição, mas como eles já viraram parceiro da make e tal, é uma coisa que eu já estou me programando para ir para o sul para filmar tudo isso. Que coisa chata, né? Pegar uma fazenda maravilhosa. Isso, as ovelhinhas e tal, muito chato. E essa novelaria aqui da Lica, da Priscila, é uma coisa... Você entra aqui, você tem vontade de fazer tricô. Eu vi, tinha um pessoal ali já tricotando, mesmo aqui no evento. Verão, né? Verão, tal. O pessoal tá aqui fazendo tricô, porque tem uma lã diferente, tem um momentinho gostoso pra pessoa fazer, carinhoso, aconchegante. Eu acho que também o que a gente tem que fazer é mostrar para as pessoas que com uma ideia, com vontade, com pesquisa, que é buscar. Às vezes você não tem grana para ir viajar para Londres ou para Nova York, mas você tem um computador na sua frente e você pode simplesmente buscar essas informações e conseguir criar. Aqui ela criou um espaço maravilhoso. Simples, mas elegante, né? Um espaço gostoso. Tem lá a coisa da vovó que a gente curte, tem esse resgate da gente lembrar de tudo isso, mas com uma pegada bem moderna.
Qualquer dia, gente, ó, eu vou prometer pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o cantinho make, que é a casa, o escritório dela. Aí vocês vão cair, todo mundo vai ficar assim, ó, segurando a tela, porque vai ser show. Obrigada, viu, Peter, por tudo, por tua equipe. Quando eu peço as coisas, às vezes as matérias pra fazer com ele, ele é sempre muito... Imagina, é um prazer. Guerreiro, é um guerreiro eficiente, que eu não canso de elogiar mesmo. Eu acho que o mínimo que eu faço não cobre tudo que você faz para expor qualquer artesanato. Eu já vi artesanato simples que você colocou aqui dentro com uma grandiosidade que fez com que a pessoa muitas vezes acordasse para a vida, e muitas pessoas que vêm e falam, putz, eu faço isso. É a nossa obrigação, mas assim, o que eu tenho para contar para vocês, e eu acho que é repetitivo até eu falar, o grande guerreiro que é esse menino, é verdade, é um grande guerreiro jovem e conseguiu tanta coisa bacana, é educado, sabe, tá sempre ali com um sorriso para te atender. Não, pode falar que eu tô jogando confete, que é irmão, que não sei o que lá, mas é uma verdade e a gente tem que deixar registrado. Você sabe que eu te amo. Imagina, eu agradeço. Tá? Eu acho confetão, que não eu é, acho, não, viu? não é confetão, mas eu acho que Deus coloca as pessoas juntos pra gente poder ter mais força e provar pra você na sua casa que você pode muito mais. É só você sonhar mais a cada dia. Não sonha um sonho pra um mês, não, sonha a cada dia. Ela tá aqui sonhando a cada dia pra essa revista toda vez sair perfeita. E vem, eu vou falar, vou entrar à frente aqui, vem outras revistas por aí que vocês vão amar. Contando, surpresa, gente, é surpresa. Mas vocês vão ver na Mega muitas novidades. Um beijão, vai ficar um beijo aqui, ó. Obrigado, Que Deus te abençoe sempre, muito obrigado. também, muito E obrigado que seja mais do que um sucesso, mas que você tenha paz para poder trabalhar e fazer o que você faz de melhor, que é valorizar o trabalho de todo mundo e colocar nessas páginas. Obrigação. Acho que é a nossa missão aqui, né? Valorizar o trabalho bacana das pessoas. Gostaram? Adoro fazer externa, porque eu faço uma bagunça mesmo, e o melhor, aquele monte de gente que eu adoro, que eu amo, que é artesanato, tá ali, ó, loucos pra aprender e aprender e aprender. E é lindo, né? Mega colorido, cheio de tecidos. Participe. Agora, falando de louco, gente, tem um cara ali que invadiu a cozinha e disse que vai te dar uma dica, um truque muito especial e vai usar geladeira. Como que é isso? Esse Peter só inventa, dá até vontade de comer o que ele faz, né? E não é à toa que eu tô aqui na cozinha para dar minha dica hoje. E é engraçado, porque eu tô na cozinha para dar uma dica de furador, você vai entender por quê. Todo furador é feito de ferro expandido. E já aconteceu com muita gente, inclusive comigo, de tentar fazer com que o furador abaixe e ele fique emperrando. Muita gente já ligou para mim e falou, Vlad, meu furador não consegue abaixar, eu não consigo furar, o que está acontecendo? Todo furador deve ser guardado em lugar arejado. Por quê? Se você guardar esse furador no lugar que bata sol ou que seja muito quente, o ferro vai expandir. E se o ferro que está aqui expandir, ele não vai abaixar e não vai cortar. Sabe qual é a minha dica? É guardar o seu furador por pelo menos 1 hora dentro da geladeira. É o que eu faço com os meus furadores. O ferro vai retrair com o gelado, com o frescor da geladeira e você vai conseguir abaixar o furador e ele vai voltar ao normal. Então, se você mora num lugar muito quente ou seu furador vive no sol, cuidado com isso, ele não vai cortar direito. 1 hora de geladeira e ele vai estar perfeito. Gente, ele arrasa e usa esses furadores. Eu já fui no ateliê dele, tem uma parede cheia de furadores. Ele faz coleção e ele sempre tá aí com dicas super especiais para vocês. Agora, deixa eu perguntar pra você, você sabe fazer pavê? Não, tô perguntando se você sabe fazer o pavê, que é um pavê de paçoca, tô até aqui encostado, ó. Eu vou comer muito esse pavê daqui a pouquinho, porque eu tenho que primeiro aprender e depois comer. Esse é o trato aqui, eles não deixam de comer nada antes, porque eles falam que a gente corta a receita deles todinha. E a Jana também arrasa, né? Então a gente vai fazer assim, ó, vamos arrumar tudo direitinho ali na cozinha, é rapidinho, a gente já volta. Vou pro intervalo, não sai daí. Gente, foi com um passe de mágicas, porque, como você disse, é fácil, né?
fácil, rápido e gostoso. A pessoa trouxe uma bandeja aqui rapidinho, com tudo, pôs aqui em cima, eu falei, é só isso? Só. Agora sim, ó. Primeiro, para começar a receita de hoje e fazer o pavê, você tem que molhar a bolacha, né? No doce de no leite. doce de leite. Assim que começa. Depois você come. É porque eu disse que eu não ia deixar ele comer o pavê pronto, então ele tinha que comer alguma coisa, que senão ele não ia ficar feliz. Fala agora. Ela autorizou, gente. Eu autorizei. Para eu não colocar o dedo depois, que ela disse que tem que ficar 2 horas na geladeira. Como Pois isso? é. E a gente não come nada? Só depois. Tá bom. Vou assistir direitinho. Então tá bom. Então vamos lá. Esse pavê é super fácil, super rápido, dá para colocar até a criançada para fazer. Não precisa de fogo, nada. Então eu tenho aqui doce de leite, primeiro, industrializado. Esse doce de leite é aquele doce de leite que está escrito cremoso na embalagem. A gente tem 2 pontos do doce de leite. A gente tem o cremoso e a gente tem o doce de leite em ponto de corte. Aqui eu preciso do cremoso, porque o que acontece aqui? Eu não vou umedecer o meu biscoito, a minha bolacha com nada. O que vai umedecer é o doce de leite com creme de leite. Então, se a gente pegar um doce de leite que seja muito firme, o que vai acontecer? Ele não vai umedecer o suficiente e a nossa bolacha vai ficar dura na hora de cortar. Então, primeiro eu tenho aqui 2 latas de doce de leite. Na sequência, 2 caixinhas de creme de leite. Sempre caixinha, porque não tem soro, então facilita na hora de misturar e também ajuda na durabilidade do nosso pavê. Utilizando o creme de leite de caixinha, a gente tem uma durabilidade muito maior, principalmente se a gente vai fazer alguma festa, que esse pavê tem que ficar exposto. Às vezes eu não quero montar ele assim numa tigela grande, eu quero montar em porções menores e ele vai ficar um tempo exposto. O ideal é que não tenha soro para ter um pouco menos de umidade e aí ele tem uma durabilidade um pouquinho maior, tá? Aqui eu misturo bem, lembrando que eu só tenho aqui o doce de leite e o creme de leite. Olha aqui o win. E terminou de misturar, a gente já tem o creme do nosso pavê prontinho. Vou retirar aqui o meu fouet. Pode misturar com fouet, pode misturar com espátula de silicone. Com o fouet é um pouquinho mais rápido, mas dá para fazer com os dois. Com uma colher agora, eu vou fazer a primeira camada aqui na minha tigela, na minha travessa, de creme de doce. Vou colocar um pouquinho, que vai ser a cola dos meus biscoitos. Então, vou passar só um pouquinho, só para colar primeiro. Aqui eu tenho um prato um pouquinho mais raso. Se em casa você quiser fazer ele um pouquinho mais alto, colocando mais camadas, pode também. E aqui a gente já começa a montar. Sem umedecer os biscoitos, sem nada. Lembrando que o nosso próprio creme já vai umedecer. Por isso é que eu falei no começo, que o Peter lembrou bem, que a gente não pode fazer e já comer, a gente tem que esperar um pouquinho. Infelizmente, ele vai para a geladeira pelo menos por 2 horas para essa bolacha absorver essa umidade e a gente conseguir comer. Aqui, agora sim eu coloco uma camada bem generosa desse nosso creme, super fácil. Amendoim torrado, sem pele, não é salgado, tomem bastante cuidado na hora de comprar. Então eu utilizo amendoim, mais ou menos, para o pavê todo eu vou utilizar umas 200, 250 gramas de amendoim. Um pouco de paçoca triturada, eu deixei até algumas inteiras aqui para vocês verem. E triturei as outras com a mão mesmo. E assim a gente vai intercalando as camadas. Então aqui eu volto de novo com o biscoito. Como o meu prato aqui é mais raso, eu vou deixar com 2 camadas, que já vai ficar bem generoso de creme, tá? Forrem utilizando bastante esse biscoito, ó. Ocupem todo o espaço do prato. A criançada vai adorar, faz um super sucesso.
Depois, mandem e-mail pra gente quando vocês fizerem pro contato @tudoartesanal.com.br, dizendo se vocês gostaram desse pavê, o sucesso que ele fez na festa de vocês, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E pedindo o que vocês querem ver aqui. Qual a receita que vocês gostariam de ver aqui no programa, que a gente fizesse para vocês, que eu coloco em prática. Então aqui, ó, bastante creme, para esse biscoito ficar bem molhadinho depois. E aí, a gente finaliza com o amendoim e com bastante paçoca para fazer uma camada bem generosa aqui em cima. Ó, amendoim, bastante. E agora eu vou começar a colocar a paçoca. Se a gente quiser substituir aqui, como é festa junina, o tema do nosso programa de hoje, a gente está utilizando a paçoca. Mas se vocês quiserem, vocês podem substituir a paçoca por outro tipo de doce que vocês gostem, que vocês tenham em casa. Ou se quiser fazer só de doce de leite, utilizar aqueles doces de leite que tem pedacinhos maiores para estar colocando no meio desse pavê, para dar um toque de especial, um toque diferente. E assim a gente vai substituindo. Se quiser fazer também com fruta, utilizar no lugar do amendoim morango ou qualquer outra fruta, fica bem legal também. No nosso caso, festa junina, então a gente utiliza a paçoca e o amendoim. Jana, deixa eu perguntar uma Oi. coisa. Se você for utilizar morango, o morango solta uma aguinha que deixa ele meio esbranquiçadinho. Eu já fiz algumas coisas com morango. Qual que é a dica para não deixar assim? O que eu faço? Toda vez que a gente for utilizar o morango, Peter, o ideal é que a gente higienize o morango com bastante antecedência. Então, assim, vou utilizar o morango daqui 2 horas. Eu já higienizo ele, já lavo, seco bem e não pico antes de utilizar. Então, assim, acabei de pegar o meu morango, lavei, seco bonitinho com papel toalha. De preferência, se quiser higienizar com um pouquinho de álcool, também pode, mas a gente nunca vai tirar o cabinho e picar o morango antes da montagem. Isso já faz uma grande diferença. Na hora de montar, a gente consegue picar o morango, misturar com o nosso creme ou montar em camadas, assim como a gente fez, e aí ele não vai soltar tanta água. Mas toda vez que a gente utiliza uma fruta fresca, a durabilidade do nosso produto é só de 24 horas e tem que ser mantido na geladeira, sempre. Se quiser utilizar alguma fruta em calda, por exemplo, quero utilizar um pêssego, um abacaxi com doce de leite fica incrível. Inclusive é o doce preferido do meu filho, dá para utilizar, aí não tem tanto perigo. Adorei! Dicas, truques, informações, boa vontade, né? Bom gosto. Isso é o que a gente reúne para passar pro pessoal de casa. Com certeza, Em o cada nosso melhor. programa, o nosso melhor. E aí, tá gostando? Muito, Ah, é? sempre, cada programa acho que a gente tem procurado trazer mais coisas mais fáceis, mais Simplificar a tranquilas. vida, né, do Isso, é pessoal. Às vezes o verdade. pessoal, com um pavê, consegue agradar aí o maridão. Não é? Uma sobremesa para a O família. filho tem que, sabe, fazer a moral com a mamãe, faz uma sobremesa. Essa é a nossa ideia, a gente discutir assunto, discutir o nosso modo de trabalhar, de tratar, e a gente tá aqui, ó, transparente para vocês. É uma turma que realmente está se empenhando. A Lu vem de fora de São Paulo, a Lê também. Ela sai da faculdade, vem correndo para cá. O Vlad, ele desmarca as aulas dele para estar aqui junto com você. A Diná, gente, ela faz curso todos os dias, tem o filhão, trabalha com restauração e a gente tá aí, ralando, simplesmente para realizar um sonho da gente. É verdade. Que é conseguir colocar o programa no ar pra vocês. E a gente tá amando, gente. Vocês não têm noção. Juro, de todo o coração. É tão bom ver o pessoal vindo aqui, o pessoal mandando e-mail, mensagens pra gente, dizendo que realmente estão assistindo e que estão aí do outro lado. É importantíssimo O carinho é pra tudo, gente. né, Peter? É muito importante. E assim, pra quem não sabe, a gente também tá nas terças-feiras, num horário que é muito especial. Vem a Beth, tá? A Beth vem desde as 8h30 até as 10, juntinho com a gente. A Beth fazendo um artesanato maravilhoso, com uma equipe maravilhosa. Nós fomos lá esses dias e a gente viu o pessoal trabalhando. O jogo de câmeras é o máximo, né? É tão bom ver aquela união. E a Rede Aparecida é isso. Eu tenho que agradecer todo mundo por ter feito essa hora de artesanato, essas horinhas de artesanato. E nós estamos às 22 horas às terças-feiras, na madrugada de sábado para domingo também, e o programa às 13 horas no sábado. Isso pra gente é sucesso, isso pra gente é assim, é empolgação.
isso pra gente é o retorno. Então, você estando do outro lado, a gente tá aqui muito feliz. Obrigado. Que Deus te abençoe a cada dia. Não esquece de rezar Papai do Céu pedindo tudo que você quer. E no outro dia, acorda e ó, vai lá ralar. Não é? Até o próximo Tudo Artesanal, assim ó, juntinho com você.